Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Vocês, obrigado aí, os amados do louvor. Eu quero compartilhar um pensamento com você. Quero começar aqui lendo um texto que está no livro de Josué, no Velho Testamento. No capítulo 2, no verso 15. O texto diz assim: Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Meu irmão, esse texto, provavelmente você que vem a uma igreja, que frequenta uma igreja há um certo tempo, você já deve ter ouvido ele e já ouviu algumas mensagens contando essa história, ou usando essa história como uma base, como um fundo. E esse texto ele tem uma característica, ele é o momento em que os espias que Josué enviou para dentro de Jericó, é o momento em que eles estão ali espiando aquele ambiente, vendo aquele lugar, e eles buscaram guarida na casa de uma mulher chamada Raabe, de uma prostituta. E é curioso porque o texto ele começa dizendo, trazendo uma característica, e ele diz assim: Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos pensar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes. Raabe então fez um acordo com aqueles homens. Eles estavam sendo perseguidos, eles precisavam fugir dali, e eles sugeriram para ela então, como ela os protegeu, eles falaram: olha, nós vamos invadir a cidade, mas para que você e a sua família estejam protegidos, coloque um cordão vermelho na janela da sua casa, para que nós possamos identificar qual é a casa da pessoa que nos protegeu. Todos aqueles que estiverem aqui dentro com você, estarão protegidos. Aqueles seus familiares que estiverem fora, que não estiverem aqui, nós não podemos nos responder por eles. Esse era o acordo que eles tinham feito, era a situação que eles tinham se combinado. E o curioso é que nós sabemos que o povo de Israel circundou a cidade 6 dias, uma vez por dia, no 7º dia 7 vezes, e os muros caíram. O texto bíblico diz que os muros caíram. Mas a casa dessa mulher era em cima do muro. E a casa dela estava cheia dos seus familiares. E eles permaneceram vivos. Aliás, com certeza eles permaneceram vivos. E aquele cordão protegeu, foi um sinal não apenas para aqueles homens que estavam atacando a cidade. Foi um sinal para Deus. Para que Deus protegesse e guardasse aquela casa. E aí então, vamos lá parar aqui de elocubrar em cima da história. E um ponto que eu gostaria de destacar aqui para você é: a palavra cordão nesse texto tem um sentido, na verdade um significado no seu original, no hebraico, que ele é um significado muito estranho até. O significado dela é esperança. Ele significa uma corda e significa esperança também. E é engraçado isso porque nesses últimos 2 anos, quando nós olhamos 2 anos e meio aí, tudo que vem acontecendo, uma das coisas que as pessoas mais falam é isso: nós precisamos ter esperança, as coisas vão passar, os problemas vão ser vencidos.
Quando nós enfrentamos algum problema, alguma circunstância nas nossas vidas, nós usamos essa mesma expressão: precisamos ter esperança. E no dia a dia, conversando com as pessoas, aconselhando, acompanhando, até no trabalho, conversando com colegas, com pessoas que dividem o espaço de trabalho, é muito comum você ver as pessoas criando expectativas e não esperanças. E eu quero explicar um pouco para você hoje. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com uma esperança renovada no seu coração. O grande problema é que nós geramos expectativa em cima das pessoas, em cima das coisas, das circunstâncias. Quando você entra na faculdade, ali vai fazer um curso superior, você olha, analisa o mercado, fala assim: olha, o que é realmente bom fazer, o que eu me interesso, daquilo que eu quero fazer, o que eu posso ganhar dinheiro quando eu for trabalhar. E nós costumamos a fazer isso e colocar isso na nossa mente de uma maneira em que nós olhamos para a profissão, para a atividade que nós podemos ter, com uma expectativa de sustentar a nossa vida, de construir uma família, de ter uma casa, de estruturar aquilo que nós desejamos, sonhamos. E nós criamos expectativas em nosso coração. Quando nós nos relacionamos com a esposa, com o esposo, com os filhos, com netos, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos amigos, nós temos expectativas com eles. Esperamos que eles respondam, que eles correspondam a coisas que nós desejamos. E quando acontece algo que não dá certo, o trabalho não funciona, você se forma, estuda, se prepara, vai trabalhar e as coisas não caminham bem. Quando os familiares, os amigos, às vezes dá a impressão que eles viraram as costas, que eles não estão junto, que eles não estão nos apoiando. Às vezes nós temos uma sensação de frustração. E aí é que entra o aspecto: nós colocamos expectativa e não esperança. Quando Raabe pendurou aquele cordãozinho lá na janela da sua casa, ela não tinha apenas uma expectativa no seu coração baseado na promessa daqueles 2 espias. Ela tinha uma certeza, ela tinha uma convicção tão intensa de que aquele símbolo, ele traria libertação para a casa dela. Ela tinha tanta convicção que o efeito disso foi realmente a proteção. E eu quero pegar essa palavra, a palavra esperança, quero conversar um pouco com você a respeito dela. Quero trazer aqui alguns pensamentos a respeito dessa palavra, já que é uma palavra que nós precisamos tanto dela. Olha comigo o que Paulo escreve aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 4, no verso 18, do 18 ao 22, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso, ele Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Olha só, Abraão tinha uma circunstância, uma situação, nós sabemos também, 100 anos de idade, um pouco antes dele completar 100 anos de idade, Deus o chama, faz a ele uma promessa. Ele fala: olha, Abraão, conte as estrelas, conte os grãos de areia aí da terra, a sua descendência vai ser mais numerosa do que isso. Só que entre a primeira vez que Deus fala com Abraão e a segunda vez que Deus fala com Abraão, se passaram 14 anos. E Abraão não teve filhos nesses 14 anos. Por isso que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz assim: contra toda esperança, Abraão creu em esperança. E aqui o que eu quero que você perceba, eu estou falando da diferença entre nós termos esperança e termos uma expectativa com as pessoas, ou com as coisas, ou com aquilo que temos, com aquilo que sabemos. Abraão sabia que ele tinha uma esposa, sabia que sua esposa também já tinha uma idade. Abraão sabia o que ele tinha de capacidade de gerar ali herdeiros. Tanto que, por ideia da própria Sara, ele acabou tendo uma relação como de suas servas e teve um filho. Abraão sabia o que estava ao seu redor, ele entendia a circunstância.
E ele olhava para a promessa de Deus, provavelmente ele olhava para aquilo e falava: e daí, Deus, quando é que vai acontecer? Mas em 14 anos, o Paulo escreve aos Romanos, ele não se deixou abater, ele não perdeu de perspectiva aquela promessa. E a grande questão aqui é que muitas vezes nós criamos expectativas nas pessoas, criamos expectativas naquilo que temos, ou que fazemos, ou que sabemos fazer, mas não conseguimos manter a esperança, não conseguimos entender que Deus, ele permanece ao nosso lado, mesmo que pareça que ele não está próximo de nós. E nós muitas vezes confundimos os nossos sentimentos com a realidade, com aquilo que está de fato acontecendo. No dia a dia, nos nossos sentidos, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas circunstâncias que vivemos, nós ficamos às vezes desesperados. E quando eu olho essa palavra, a palavra desesperado quer dizer que a pessoa está sem esperança. Não é aula de português, mas o prefixo des, ele é um prefixo de negação. Se eu falo assim, não, eu vou subir ali, vou pregar, mas eu não preparei, então eu estou despreparado. Sempre que eu uso o des, eu estou fazendo uma negação na afirmação. E muitas vezes conversando com pessoas por aí, aconselhando, orientando, até mesmo, como eu falei, às vezes num ambiente de trabalho, a pessoa fala assim: eu estou tão desesperada. Imagina Abraão falar assim: eu estou tão desesperado, estou sem esperança, eu não estou mais olhando para aquela promessa que Deus me fez, eu joguei ela fora. Você consegue perceber que nas nossas vidas precisa haver no nosso coração não um sentimento baseado naquilo que está nos rodeando, aquilo que está nos circundando, das questões que nós enfrentamos, sejam elas em relação a dinheiro, finanças, sejam elas em relação aos nossos relacionamentos mesmo. Não é isso que dita, que determina quem nós somos. Abraão era pai de multidões a partir do momento, ele se tornou pai de multidões a partir do momento em que Deus dispensou uma promessa sobre a vida dele. Mesmo que essa realidade não tenha se materializado nele por muitos e muitos anos. E quando nós colocamos o foco nas pessoas, e aí eu fico olhando ali, Abraão colocou o foco na ideia de Sara, teve um filho com Agar, nasceu Ismael. Depois Deus questiona o próprio Abraão e ele fala: olha, ele não é seu descendente. Existe um descendente na promessa, e não é esse menino. Quando nós colocamos expectativas no que as pessoas vão fazer, ou no que nós temos de capacidade de fazer, e não conseguimos atingir aquilo que desejamos, vem a frustração. Abraão precisou lidar com aquela situação, ele precisou juntar Agar e Ismael e dispensá-los no deserto. Com certeza o coração de Abraão doeu muito. Com certeza aquilo feriu ele do ponto de vista emocional. Quando você se concentra nas pessoas, a frustração vai vir, porque as pessoas não vão fazer sempre aquilo que você quer. Mas a diferença é que Abraão tinha uma esperança em relação à promessa. E quando ele tentou resolver as coisas na expectativa da ideia das pessoas, as coisas acabaram não dando muito certo. E é curioso, olha só comigo Paulo escrevendo novamente aos Romanos, um pouquinho antes ali, se você abrir comigo Romanos 5, vou ler aqui do verso 1 até o 5. Paulo ele escreve assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E o texto continua no verso 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Você começa a enxergar aqui nesse texto, Paulo faz uma diferença clara. Quando você tem a esperança correta colocada no seu coração, não vai haver decepção em você. A esperança que Raabe colocou foi num símbolo, num cordão vermelho, que representa aquilo que Cristo faria por nós.
Os espias, ao darem aquela ideia, estavam inspirados, claro, pelo Espírito Santo, mas eles fizeram isso porque eles já tinham ouvido de uma história 40 anos antes, quando o povo israelita estava escravo no Egito, e na última praga Moisés orienta que eles aspergissem no umbral das portas o sangue do cordeiro, e o sangue representado ali trouxe salvação àquelas casas. Eles, inspirados nessa história, olharam para aquela mulher e falaram: olha, colhe aqui, grude aqui, amarre aqui um fio de esperança. Esse fio precisa ser vermelho, porque ele representa algo que é eterno. E aí, ao fazer aquilo, aquela casa foi protegida. Eu fico pensando como que o muro ficou, porque o texto diz que a casa dela estava sobre o muro, mas quando nós lemos o texto em Josué, o muro caiu, mas aquela casa não pode ter caído, porque ela estava protegida. Você consegue perceber, quando você coloca a sua esperança no lugar certo, que as circunstâncias do seu redor, elas não vão destruir você, a não ser que você abra a porta da casa, saia de dentro do lugar onde a esperança está colocada, feche a porta e fique fora. Os espias foram claros com Raabe: eu vou proteger todos aqueles que estão dentro. Podem ser seus familiares, seus parentes. Se eles estiverem fora, nós não nos responsabilizamos. A morte deles não é uma responsabilidade nossa. O que eu estou tentando explicar para você aqui, gostaria que você conseguisse compreender muito isso, é que você perceba que não adianta você colocar a sua expectativa em pessoas, ou em conhecimentos, ou em trabalhos, ou em circunstâncias que você vive. A sua esperança, a sua expectativa tem que estar colocada em Cristo Jesus, apenas e somente nele, porque ele não vai gerar nenhuma frustração em você. Agora, Paulo escreve aqui em Romanos 5 que vão existir algumas tribulações, vão existir alguns problemas, vão existir algumas circunstâncias. Verso 3 diz assim, Romanos 5, 3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que ele fala isso? Porque a tribulação, a luta, a dificuldade, ela gera em você perseverança. Eu tenho na minha mente, vou fazer uma brincadeira aqui, claro, deveria talvez ter pedido para anotar ali escrito um slidezinho, mas não é como eu falei, não é uma classe de aula, né? Mas eu tenho uma formulazinha na minha cabeça em relação a esse texto que eu acabei de ler. Quando nós olhamos a palavra esperança, ela precisa ter a seguinte base: a palavra de Deus no nosso coração, multiplicada pela nossa capacidade de perseverar e pelo bom ânimo que nós temos ao realizar as coisas que nós estamos fazendo. Quando eu me envolvo em uma atividade na igreja, para realizar qualquer tipo de atividade ali, seja qualquer coisa, né? Os irmãos ali que estão projetando aqui no telão, ou cantando, ou organizando os banheiros ali para nós podermos usar, qualquer atividade que eu vou fazer aqui na igreja, eu preciso ter esses 3 elementos comigo. Eu preciso saber que eu faço isso porque a palavra de Deus está em mim, e eu olho para vocês como parte do meu corpo. Vocês são o meu corpo, e eu faço isso por vocês. A palavra de Deus está em mim. E aí eu faço isso com perseverança. Ah, mas nem encheu as cadeiras. Por que nós arrumamos as cadeiras? Nem tem tantas pessoas assim. E aí eu desanimo. Eu falo, nem vou pôr cadeira então. E eu faço isso com um bom ânimo, com vontade, com vigor, com intensidade, com disposição. Quando nós conseguimos construir isso, a palavra de Deus dentro de nós, com uma expectativa, sabendo que a palavra de Deus é a única e a verdadeira, né, e a real verdade sobre nossas vidas. Quem nós somos está descrito na palavra. Nós não somos aquilo que as pessoas pensam, nós não somos aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, nós não somos aquilo que as circunstâncias nos colocam, nós somos aquilo que a palavra de Deus diz: filhos amados do Pai. Cuidados, somos a menina dos olhos de Deus. Quando nós fomos formados no ventre das nossas mães, Deus sabia que nós estávamos sendo formados. Ele desejou a minha e a sua existência, meu irmão. E esse é você. Quando você tem isso no seu coração,
E você multiplica esse entendimento com a soma da perseverança mais o bom ânimo. E aí, curiosamente, ânimo é uma palavra que nós usamos muito no português, e ela vem do latim, não vem dos textos bíblicos do grego ou do hebraico, mas no latim a palavra ânimo significa alma. E eu acho muito curioso quando a palavra bom ânimo ela é dita. É como se eu estivesse dizendo assim, uma boa alma, uma alma saudável, uma alma resolvida, uma pessoa que sabe o que ela quer, entende quem ela é, age diante não daquilo que os fatos estão se mostrando, mas diante do que ela tem no seu coração, da sua fé. Vamos ver um outro texto, Romanos ainda, capítulo 15. Eu quero complementar esse pensamento aqui com esse texto. Romanos 15, verso 4. O texto diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, a perseverança e o bom ânimo que vem das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Meu irmão, ter esperança é muito mais complexo e muito mais completo do que ter uma vontade, um desejo ou uma expectativa. Eu tenho um desejo, tenho uma expectativa. Às vezes nós pensamos assim, gostaria de, trocar o meu carro, morar numa casa melhor, poder fazer uma viagem, não sei, coisas assim. São expectativas que temos. Como eu falei, talvez fazer um curso, uma faculdade, ou ter um determinado trabalho, uma determinada renda. São sonhos, são desejos que nós temos o direito de ter. Mas quando eu falo de esperança, quando Paulo escreve sobre esperança aqui aos Romanos, em todos os textos que eu li, Paulo não está se relacionando, não está se referindo em nenhum momento a coisas materiais. A coisas. Ele não se refere a coisas. A esperança que Raabe pendurou na janela da sua casa não dizia respeito a ganhar mais ou menos, ou ter alguma vantagem, mas dizia respeito a preservar a sua vida, aquilo que ela tinha de maior valor. Quando Paulo fala a respeito de esperança, ele fala sobre você olhar e cuidar daquilo que você tem de mais precioso, a sua eternidade. Ontem aconteceu um culto aqui, voltado aí para o público mais jovem um pouco, assim como eu, né? Eu não vim por outro motivo, mas a um público jovem, né? Um culto realizado aqui com foco nos juniores, nos adolescentes, nos jovens. E algumas pessoas aceitaram Jesus aqui, jovens. Não sei quem eram as pessoas, não os conheço. Vamos dizer aí que seja um adolescente de 15 anos. E esse adolescente vai viver mais 75 anos, ou seja, vai viver até os 90. Você consegue imaginar o impacto na vida desse jovem, desse adolescente? Ele ter vivido 15 anos longe de Deus, e depois permanecer 75 anos da sua vida, com a possibilidade de olhar para cima e dizer Pai, e ter a certeza e a convicção de que a sala do trono se abre, e ele está diante do Pai dele o tempo inteiro? Você consegue perceber o que a esperança gera em nós? Nós não fazemos um culto porque temos uma boa vontade, somos legais, gostamos de reunir aqui, não temos o que fazer no domingo à noite, vamos na igreja. Nós fazemos um culto porque existe uma esperança em nossos corações. Nós fazemos um culto porque nós temos a certeza de que como corpo nós estamos reunidos na presença e na casa do Pai. Nós estamos aqui, quando nós estamos aqui, o Pai está aqui. Quando nós fazemos um culto, meu irmão, existe uma esperança que nos leva à eternidade. E não simplesmente uma reunião. É sempre muito legal, muito gostoso encontrar os irmãos, conversar, cumprimentar, abraçar. Talvez alguns aqui ainda se reúnem, saem daqui e vão comer uma pizza, ou vão na casa de alguém. Mantenham um relacionamento, amanhã estão lá reunidos no grupo familiar, na sexta, nos dias aí que nós temos as reuniões, se encontrando, se relacionando, é muito bom. Mas nós fazemos isso porque temos uma esperança que nos leva adiante, uma esperança que nos traz vida, que nos dá vida, uma esperança que gera vida em nós. Agora, quando eu faço uma formulazinha matemática, se eu defino que a esperança é a multiplicação do quanto eu tenho da palavra de Deus dentro de mim, vezes a soma do bom ânimo com a perseverança,
Se eu fizer uma conta de soma entre bom ânimo e perseverança, e esse resultado for negativo, eu posso multiplicar a palavra o quanto for. Não adianta eu vir aqui no domingo, encho a minha vida, encho o meu coração, a minha mente da palavra de Deus, pego a minha Bíblia na segunda, na terça, na quarta, ao longo da semana escuto uma mensagem, escuto, sei lá, alguém lá da aba de Curitiba, escuto o pastor Pio, escuto outros pastores aí que Deus tem usado ao redor do mundo, encho o meu coração da palavra. E aí quando preciso realizar alguma tarefa, eu falo, mas está difícil, mas não sei, eu não consigo, eu não posso, eu estou cansado, eu não aguento. Eu não tenho mais esperança, eu estou desesperado. Você entende que o bom ânimo, ele faz parte da vida do cristão. Eu li o texto de Josué capítulo 2, o livro de Josué começa com uma expressão de Deus falando a Josué, olha, Moisés meu servo é morto. E aí o que Deus orienta Josué a fazer? Tenha bom ânimo. Meu irmão, diante das dificuldades, diante das circunstâncias, não é o quanto você já estudou na sua vida que vai te tirar do problema. Não é o quanto você sabe, a sua experiência, o quantas vezes você fez aquilo. Não. Saber, conhecer, estudar é importante. O que vai mudar o seu dia a dia é crer, colocar a esperança no lugar certo, no que Jesus fez por você e por mim. É olhar para as circunstâncias e para as lutas e falar, eu vou enfrentar isso. Eu vou enfrentar não porque eu sou super poderoso, sou musculoso, sou fortão, eu posso. Não por isso. Eu vou enfrentar porque aquele que me salvou, colocou o seu sangue sobre a minha vida e perdoou os meus pecados. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele me deu condições de estar na presença dele o tempo inteiro. E diante dos problemas que eles surgem, eu não enfrento um e recuo um pouquinho. Enfrento um e daí me desanimo e falo, cansei e vou embora. Lembra que eu falei, esperança é a multiplicação do quanto eu tenho da palavra de Deus em mim. Eu multiplico isso pela soma da perseverança com o bom ânimo. É o que Paulo escreveu aqui, claro, eu estou fazendo uma interpretação, não tem absolutamente nada de teológico nessa interpretação, é um pensamento meu. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, que procedem, que vêm das Escrituras, nós mantemos a nossa esperança. Então a esperança ela é um resultado do quanto você tem de palavra de Deus colocado em você e aonde você aplica perseverança e bom ânimo. Perseverança, bom ânimo, crendo na palavra de Deus sobre a sua vida. Esperança, bom ânimo, crendo na palavra de Deus sobre a sua vida. Aí o seu jeito de falar vai ser diferente. O seu jeito de se comportar com as pessoas vai ser diferente. O seu jeito de tratar as pessoas vai ser diferente. Esperança e bom ânimo, vindos da palavra de Deus. Eu falei esperança, né? Perseverança e bom ânimo, vindos da palavra de Deus, vão gerar em você uma esperança. Aí os problemas, as dificuldades vêm, o Covid vem, a pandemia vem, e você permanece com a esperança. A esperança não é uma expectativa em cima das circunstâncias. Agora vai ter eleição, agora vai mudar, agora vai ficar melhor, agora vamos pôr não sei quem. Agora, meu irmão, essas coisas passam. Pela idade que eu tenho, eu já vi mais de 12 governos diferentes. Quase 12, mais ou menos 12. E pelo tempo que eu ainda vou viver, vou ver mais uns tantos. Você acha que um governo vai resolver a minha vida? O que resolve a minha vida é eu colocar a minha fé no lugar certo, perseverar e ter bom ânimo a cada dia, a cada momento, a cada instante. É estar sempre firme, é não deixar esmorecer, cansar por causa das circunstâncias. É olhar para aquele que me salvou e que me entregou tudo e que me deu tudo. Confiar 100% nele e continuar e avançar e não parar, não deixar, não olhar para trás. Olhe comigo o penúltimo texto que eu quero ler com você, Romanos capítulo 8. Se eu não me engano, eu não passei esse texto para os irmãos ali. Romanos 8, verso de número 35.
Se os amados do louvor quiserem subir, eu vou finalizar já. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E eu quero fazer uma pequena pausa aqui. Você percebe que essas palavras que Paulo usa no texto são as palavras que mais tiram a nossa paz. Fome, passar necessidades, não ter o que vestir, nudez, ser perseguido ou não ter aí relacionamentos bons, perigo. Quantos de nós nas nossas casas temos lá grade, cerca elétrica, alarme, tranca e todo tipo de, até uns palitinhos na janela a gente põe, né, para travar a janela. A gente faz essas coisas todas. Espada. Essas coisas são aquelas que mais incomodam o ser humano. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever as coisas que mais incomodam o ser humano. E aí Paulo faz uma pergunta retórica, é claro: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Quem aqui não enfrenta um tipo de luta, alguma dificuldade, algum problema, seja na saúde ou em qualquer outra área? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? E aí Paulo, ele quebra as nossas pernas quando ele diz assim no 36, como está escrito, ele cita um salmo aqui: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo fala assim: o tempo todo eu estou sofrendo, estou sendo agredido e atacado. E aí ele continua no 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder ou qualquer altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, eu não sei o que motivou você a deixar a sua casa e estar aqui conosco hoje. Ou você que está nos assistindo aí remotamente através das mídias sociais, por que você parou para olhar essa mensagem aí no seu celular, na sua TV, no seu computador, não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa: não saia deste lugar hoje sem nutrir uma renovação, uma restauração na sua esperança. Meu irmão, a esperança, existe uma esperança, essa esperança se chama Jesus Cristo. Ele pode ser aquele cordãozinho vermelho pendurado numa janela. O muro inteiro pode cair, tudo que está ao seu lado pode cair, mas você vai permanecer firme ali. Meu irmão, tenha essa perspectiva, enxergue dessa maneira, porque essa é a verdade a seu respeito. Saiba que você é mais do que vencedor. Não são tribulações, angústias, perseguição, fome, nudez, perigo, espada que podem destruir a sua esperança. A sua esperança é algo eterno. Hoje de manhã na mensagem eu usei uma expressão: Jesus morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. O sangue dele foi derramado há 2000 anos atrás. Há 2000 anos o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus salva vidas. E se ele não voltar nos próximos 2000 anos, ele vai permanecer salvando vidas. Quando tiver passado 4000 anos do momento em que ele foi crucificado, se isso vier a acontecer, eu acho que não, mas né, no meu coração não vai acontecer, na minha convicção não vai acontecer, mas eu estou colocando hipoteticamente. O que você faz ao colocar a sua esperança no sangue do Cordeiro é colocar a sua esperança em algo eterno, não passageiro. Quando nós pomos a nossa expectativa nas coisas, no que sabemos, no que temos, nas pessoas, até mesmo nas pessoas, nós estamos colocando a nossa expectativa em algo passageiro, que é temporal. Coloque a sua esperança, coloque a sua expectativa em algo eterno, que é o sangue do Cordeiro, que pode salvar a sua vida. Coloque a sua esperança nele, tenha convicção, tenha uma certeza de que ele preparou tudo para a sua salvação. E junte com essa esperança o bom ânimo e a perseverança. Como eu falei, a palavra ânimo se refere à alma. E às vezes as pessoas falam assim: eu estou tão desanimado. Quem está desanimado está
desalmado. Onde você encontra alguém desalmado? O cemitério está cheio. Se for ali perto do cemitério, nas capelas ali do Prever, tem vários ali, desalmados, sem alma, sem vida. Quando eu falo assim, eu estou desanimado, eu estou dizendo assim, eu estou sem alma, estou sem vida. E aí como é que você fala que está sem vida? Se o Deus Todo-Poderoso colocou em você a vida através do Espírito Santo, você entende como às vezes nós declaramos coisas que não condizem com aquilo que nós temos como realidade em nós? Cuide com o que você fala. Quando você fala assim, estou desesperado, estou desesperançado, a esperança é Jesus Cristo. Você está dizendo, estou sem Jesus na minha vida. Tome cuidado com o que você declara. Paulo, ele fala aqui aos Romanos 8, o capítulo 8, ele fala que absolutamente nada pode te separar desse amor que Deus enviou a você através de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, por gentileza?